Testemunho do pastor Jonas, ex-satanista que se arrependeu e se converteu a Jesus Cristo. Queridos amigos, temos o prazer de compartilhar com vocês este trecho do testemunho de um ex-servo do diabo. É o testemunho de um pastor que passou quase 25 anos servindo a Satanás. Este pastor foi adotado por Lúcifer desde a infância e serviu fielmente como único mestre aquele que carinhosamente chamava de pai, até o dia em que, pela graça de Deus, conheceu Jesus, ou mais precisamente, foi encontrado por Jesus. Este pastor, por alguns anos, engajados no serviço de seu novo mestre Jesus Cristo, que teve pena dele e o libertou das cadeias e tormentos do inferno em que Satanás, seu implacável velho mestre, já o havia abandonado. Este testemunho tem o intuito de revelar aos bruxos e outros satanistas que Jesus Cristo está pronto para perdoar e livrar todos aqueles que escolherem fazer um arrependimento honesto e sincero, e por outro lado, fortalecer a fé e a confiança dos verdadeiros filhos de Deus em seu Senhor, Salvador e Mestre Jesus Cristo. Introdução. Servi o diabo por 25 anos, fui o representante do terceiro grau no mistério do ar, e comecei a servir ao diabo quando tinha 2 meses. Quando falamos de 2 meses, você está mesmo lidando com um bebê, é para te dizer que eu não tentei ser o que eu era. Mas foram pessoas de má fé que me trouxeram para o mundo místico. Comecei com feitiçaria, evoluí para feitiçaria até me permitirem participar de todas as reuniões de todas as bruxas da África. Nos conhecemos no deserto de Kalarari. E havia um demônio de alto escalão, Hindu Sankara, encarregado de receber os relatórios de todas as reuniões e passá-los para Lúcifer Satanás. Depois da fase de feitiçaria, entrei no Wrestling e lá tive o poder do motor Tarzan. Depois do Wrestling, entrei na magia indiana que se chama Magia K. É a fusão de 2 magias, a magia egípcia e a antiga magia indiana chamada Magia Hindu. Depois que evoluí e me deparei com um padre que me apresentou a outra forma de magia chamada magia sagrada. A magia sagrada nada mais é do que a magia católica. Esse padre era espanhol, era da congregação dos padres católicos, também me havia iniciado na magia branca. Eu até passei pela Cruz de Rosas. E então fui convocado para a Índia. Foi aqui que conheci o primeiro-ministro de Satanás. Eu também trabalhei lá. E depois fiz uma viagem ao mundo místico, que é o mundo do Pandemonion. E eu fui lá para casar com uma mulher branca chamada Helene. Eu morei lá, trabalhei muito para o diabo até que fui chamado de volta para a Índia. E lá me pediram para. E depois, fui para o mundo do Tártaro. E foi aí que conheci Lúcifer. Amado, quando vi Lúcifer, não acreditei que fosse o diabo. O diabo é realmente lindo. E nunca vi um ser humano que se compare a Lúcifer em beleza. Mas tudo isso é apenas uma aparência, pois nele é apenas o mal. Trabalhei com ele, até que ele me deu permissão para participar de todas as reuniões que ele organizou com satanistas ao redor do mundo. Lá nos encontramos no fundo da água, ou seja, na encruzilhada de 2 oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. No ponto de encontro, há um triângulo chamado Triângulo das Bermudas. Quando você vai fundo. O engraçado, amados, é que quando eu estava lá eu tinha visto algumas pessoas que se dizem homens de Deus, e até alguns pastores que fazem muito barulho. Há até alguns aqui em Lubumbashi que me conhecem. Eles se disfarçam de servos de Deus, mas na realidade são apenas agentes de Satanás. Eles são muito numerosos aqui. Não recebi permissão para citar nomes de pessoas, mas sei que nem todos aqueles que afirmam ser servos de Deus são todos. Então isso é brevemente tudo que eu fiz. Vou falar sobre a magia indiana, e o próprio Senhor em sua soberania me permitirá explicar como entrei no mundo místico com 2 meses de idade. E sei muito bem que quando falo da minha iniciação aos 2 meses de idade, muitos já se fazem esta pergunta. Como pode uma criança de 2 meses ser feiticeira? Costumo agradecer a Jesus, porque quando vejo tudo que ele fez por mim, está além da minha compreensão. O que diabos eu fiz para merecer isso? Recebi minha libertação em 20 de dezembro de 2003. Enquanto eu estava morto,
as pessoas já choravam e se preparavam para ir me enterrar. Mas naquela época eu estava acorrentado pelo diabo no mundo astral, e foi aí que Jesus entrou. Jesus, aquele que tem a chave da morte e do Hades, veio até onde eu estava. Ele nem precisou pedir permissão de Satanás para descer lá. Ele simplesmente foi lá e me libertou. Eu que já estava morto, eu que já estava no Hades. Que seu nome seja glorificado. Um homem. Depois da minha libertação, fiquei muito triste, especialmente quando olhei para trás em minha vida e vi tudo o que tinha feito. Doeu muito em mim e o Senhor naquela aflição, aquele que é o socorro que nunca falha na aflição, me visitou pelo Espírito Santo. Não sou especial, não sou extraordinário. Existem pessoas como eu que entraram no satanismo, mas que não tiveram a chance de sair vivas. Há alguns que enlouqueceram. Mas o que eu dei a Jesus para ser libertado? É apenas uma graça muito especial que o Senhor me deu. É por isso que, pelo resto da minha vida, servirei ao meu Deus, servirei a Ele não importa o que aconteça, sempre o servirei. Esta é a razão pela qual não tenho medo de dar este testemunho. Pois eu sei que enquanto testemunho, há confusão no mundo de Satanás, e o povo de Deus é libertado. O diabo trabalha especialmente com a ignorância dos filhos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. A ignorância é a mãe da destruição. Sacrifícios feitos a Lúcifer no final do ano. No final do ano, há muitos sacrifícios que acontecem no mundo sombrio. Digo isso como ex-satanista, porque eu mesmo também fiz sacrifícios. Saiba que no final do ano, os magos fazem ação de graças a Lúcifer. Eles sacrificam pessoas. E hoje em dia, não há quem levante um dedo e diga que em sua família não há magos. Todos nós temos feiticeiros em nossas famílias e no final do ano, eles preparam sacrifícios. Enquanto eu ainda era satanista, quando um bruxo queria ver Lúcifer, ele tinha que fazer 2 sacrifícios, o sacrifício da condenação e o sacrifício do tapete vermelho. Como representante do 3º grau no mistério do ar, houve feiticeiros que vieram à minha casa para que eu os colocasse em contato com Lúcifer, pois quando eu era satanista, Lúcifer me proibiu de chamar Lúcifer ou diabo, ele me pediu para chamá-lo de papai. Era assim que eu o chamava e por uma boa razão, eu odiava meus pais biológicos. Eu acreditava que era Lúcifer que era meu pai, e que era Marie Madeleine, um demônio que tem um departamento no fundo do mar Mediterrâneo, que era minha mãe. Então, quando o mago chegava, eu o levava e ia com ele para o mundo de Polium. Chegando lá, entramos no meu departamento e sentamos em volta da mesa redonda que estava lá. Então eu fiquei de um lado e ele do outro. Pedi-lhe então que me desse o nome de uma pessoa de sua família. Quando ele me dava, eu chamava o nome 3 vezes e então a pessoa aparecia na minha mesa, e com minhas mãos eu a matava. Nesse nível o irmão explica o que estava fazendo com o cadáver e a pele. Uma vez que a pele estava seca, ele a dividiu ao meio. Ele continua. Com a primeira parte eu estava fazendo o livro negro, o livro da condenação, e neste livro, escrevi todas as condenações que eu queria, e todas essas condenações me foram ditadas pelo próprio Lúcifer. E quando eu estava fazendo isso, as convicções que estavam naquele livro preto estavam ganhando vida na vida de qualquer um que fosse relacionado ao bruxo que veio me ver. Há certas coisas que as pessoas experimentam das quais elas nem são as autoras. Simplesmente porque alguém da família tinha ido a algum lugar para seus próprios interesses e colocou toda a família em perigo. E por causa dele, a família começa a sofrer. E com a segunda parte da skin, eu estava fazendo o livro vermelho, o livro de execução. E lá eu pedi a esse mago que me desse os nomes de todos os membros de sua família, e eu os anotava ali. E quando ele precisava vir e ver Satanás, eu pedia para ele dar um nome. E quando ele citou, eu simplesmente risquei. Uma vez que o nome é riscado, a pessoa em questão morre neste mundo. Depois que a pessoa morre e é enterrada, à noite, manda os demônios ao cemitério para tirar sangue de seu corpo. Quando o sangue foi coletado em um vaso, eu o coloquei no tapete, e ele escorregou para dentro do castelo de Lúcifer. Quando Lúcifer viu o sangue, ele bebeu e ficou satisfeito.
E assim foi só então que o feiticeiro pôde